E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está no meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender o gráfico e seus desafios. Aqui nós aprendemos como analisar um suporte e resistência, como analisar uma tendência, como operar um suporte e resistência e como operar uma tendência. Seja mercado aberto, seja mercado fechado, a análise gráfica sempre vai ser a mesma, com muita cautela, paciência e conhecimento técnico. Então você que está chegando agora, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui e acompanhe as nossas aulas diárias aqui às 18 horas e 15 minutos. Vamos abrir aqui o primeiro ativo, vamos ver o que o ativo tem a nos oferecer aqui, ó. Primeiro ativo EURUSD de OTC, vamos ver o que o ativo está querendo aqui nessa região, ó. Fazer movimento de alta, tá claro quanto a isso, né? Deixa eu fazer um movimento aqui, ó. Olha só, o gráfico veio, busca a região de fundo, já mostra uma região de fundo, mostra que ele chegou ao seu destino final. Deixa ele descer um pouquinho mais, eu vou pegar mais duas taxas. Então aqui nessa região, ó, o que o gráfico mostra? Neste fundo aqui, deixa eu marcar aqui para você entender, ó. Isso aqui é um fundo verdadeiro. Para quem nunca assistiu a aula, quando eu falo de fundo verdadeiro, aqui ó, um fundo verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo movimentar do jeito que eu quero aqui para ficar claro para você. Aqui é um fundo verdadeiro. O que esse fundo verdadeiro mostra para mim? Ele mostra que o preço veio até essa região. Vou traçar uma outra linha para mostrar para você. Ele veio até essa região, ó, a mesma região de fundo verdadeiro, fechou nosso trade. Enquanto eu fecho o trade aqui, ó, eu vou mostrar para você entender a dinâmica de como se analisa o gráfico. Quando ele fecha no fundo verdadeiro, o que o gráfico me mostra aqui? O gráfico me mostra justamente aqui, ó, padrões, padrão de vela. O que esse padrão me mostra? Ele mostra padrão de reversão. Quando ele mostra esse padrão de reversão, o que o gráfico me mostra então? Que ele veio buscar fundo, que ele veio buscar justamente liquidez na região. Quando o topo busca fundo, sai de ponto A, o que ele vai buscar? Novas liquidez. Então, se ele sai, lembrando, né, que vocês gostam dessa dinâmica do ponto A, ponto B, se ele veio buscar liquidez no ponto A, ele tem agora liquidez no ponto B e agora ele tem liquidez no ponto C. O que ele pode fazer agora nesse exato momento? Ele pode chegar em ponto B e continuar sua queda, ele pode chegar em ponto B e ainda ir buscar ponto C para depois retornar para ponto A, ou ainda ele pode ir buscar ponto C e depois fazer movimento para continuar subindo e buscar outras regiões. Então o gráfico ele vai ter todas essas movimentações diante do cenário que aparece aqui. Por quê, pessoal? Dá uma olhada, ó. Região de demanda, né? Região de oferta. Quem que oferta? Quem oferta é o gráfico. Quem demanda é o gráfico. Quem compra é o gráfico, quem vende é o gráfico. A única coisa que a gente faz é apertar o botão. Então ele pode fazer todos esses movimentos, buscar todas essas regiões, como ele acabou de fazer ali, ó. Como ele acabou de fazer o movimento. Simples dentro de uma análise perfeita, com entendimento claro daquilo que o gráfico pode fazer. Todos os dias os gráficos fazem a mesma coisa. Você precisa ter a capacidade técnica de entender o que eles fazem. Assim como você vê os alunos aqui, ó. Eu posto aqui, ó, todo dia no Telegram, dá uma olhada. O resultado aqui da entrada do Marcos. Olha a quantidade financeira da entrada do Marcos. O que é isso, pessoal? Confiança e conhecimento técnico. E olha o que o Marcos escreve aqui, ó. Ele sempre pede para eu apagar a foto dele, o nome dele, no fim eu acabo falando o nome dele. Ele diz aqui, ó, boa noite, professor Cadu. Sumido, mas não parado. Como o senhor mesmo diz, os dias são iguais, todos os dias são iguais. Meta batida, gratidão.
Você percebeu? Todos os dias os gráficos são iguais, ó. Pedro operando de madrugada, ó. Seja mercado aberto, OTC, análise gráfica é análise gráfica. Exatamente, Pedro, meus parabéns. Aqui são alunos que operaram aqui no OTC, fim de semana. Olha aqui, Alan, ó, batendo meta. Murilo, batendo meta, ó. Entrando e trabalhando pelo celular. Treinamento Hunter é vida, professor. E é mesmo. Não é por nada não é porque eu sou o criador do método, mas eu vejo os alunos aqui, ó, crescendo. O meu intuito é ajudar, pessoal. E quando eu vejo essa satisfação de quem realmente agarra com dedicação e estudos, vai para frente. É só querer. Eu sou um impulsionador de conhecimento onde eu vou facilitar toda a complexidade da análise gráfica para você entender ela de forma simples. Esse é o meu papel. Agora, os resultados, é claro, vão depender da sua dedicação, do bumbum na cadeira e estudos. Ó, como a Cristiane aqui batendo meta, John aqui batendo meta, ó, 4-0 no TC, análise gráfica é vida. É isso aí, John Wagner batendo meta. O William faz um grande testemunho aqui, ó, ele fala que já tinha feito um curso e não tinha consistência, agora ele veio para o Hunter, confiança em fazer o primeiro saque agora no final do mês de janeiro, e ele agradece, né, faz todo um relato, olha que entrada linda. Você vê os alunos crescendo em conhecimento. Olha aqui o testemunho da Camila, que legal. A Camila diz assim, ó: bom dia, professor Cadu, tudo na paz? Espero que sim. Vim lhe agradecer mais uma vez. Graças ao seu curso, perdi o medo de operar nos meses de dezembro e janeiro. Olha só. Tem muita gente que tem receio de operar em certas épocas do ano. Por quê? Falta de conhecimento, falta de técnica. E agora, até em OTC estou lucrando. Ah, maravilha. Conhecimento é poder. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, que Deus abençoe sempre a sua vida. Atualmente eu opero em horário de trabalho e pelo celular. E ela dá uma risada, né? Mas eu sou Hunter, todas as semanas eu saio lucrativo. Eu entendi o que a Camila quis dizer. Tem aquela pessoa que sempre dá desculpa, né? Eu não tenho horário, eu não tenho tempo, eu não tenho computador. Olha o que a Camila está falando. No horário de trabalho, pelo celular, ela faz as suas operações e todas as semanas lucrativas, ó, todas as semanas lucrativas. Então, pessoal, quem arranja desculpa, arranja problema. É sempre assim, né? Quem arruma desculpa, arruma problema. Tem gente que arruma desculpa para não estudar, tem gente que arruma desculpa para não crescer, não se desenvolver como pessoa. Aqui o Aleph, ó, 3 entradas, 3 taxas lindas. André também aqui batendo meta, Juliano batendo meta, Rose Nelson batendo meta, Pedro novamente, Geilson. Pessoal, eu vou ficar até amanhã aqui mostrando resultados de OTC, então eu vou parar por aqui. Esses alunos também, você pode baixar aqui, ó, lá no canal do Telegram, que eu estava mostrando aqui, ó, na mensagem fixada. Na mensagem fixada, quando você clica aqui, ó, abre um link para você baixar este book aqui, para você baixar caso você queira estudar sobre padrões de vela. Se você entrar aqui no canal do Telegram e fazer o download para você estudar. Onde você encontra os links aqui para você estudar? Os links oficiais aqui do meu canal do YouTube. Aqui você vai encontrar o link do Telegram, do Instagram para me seguir, do meu WhatsApp e do acesso ao treinamento, onde você pode fazer a sua aquisição, recebe um e-mail, já faz sua senha e começa a estudar. Além ali do meu canal, os links oficiais, você encontra também aqui abaixo de cada videoaula todos os links que você precisa, tá bom? Aqui no canal do Instagram, se possível, me segue aí, ó. Também posto, você pode mandar um direct, caso tenha alguma dúvida sobre treinamento. Cadu Rinaldi, aqui você segue também os alunos, os resultados dos alunos, tanto no meu Stories como aqui, ó, no EAD Hunter. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, então tem um link aqui de acesso ao treinamento e também meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre o acesso ao treinamento, sobre fazer parte, tá bom? Então, ó, primeira entradinha aqui, como eu te falei, ó, gráfico veio até o ponto A, fundo de liquidez, pode retornar ponto B, veio, buscou ponto B, no ponto B ele está retornando aqui para o ponto A. Ele pode ir ainda no ponto C, ou pode romper aqui ponto A depois de ter vindo do ponto B. Aquilo que eu sempre falo para os alunos, mostro para os alunos, né? Ó, 100% do movimento, 50% do movimento, 100% do movimento. Quem está no treinamento vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer aqui.
O gráfico é muito técnico, pessoal, sabe? Ele é muito técnico. Então você tem que ter técnica. Quando às vezes eu mostro algumas coisas aqui mais simples, né, com algum movimento mais simples, porque é técnica, tá? Não adianta eu me aprofundar muito se você não acompanha o treinamento e se talvez você não tem acesso ao conteúdo que, por exemplo, os alunos têm. Então aí vai ficar difícil você ter esse entendimento técnico da busca pelo movimento que eu falo. Este movimento, ou esses movimentos que são puramente e muito técnicos, ele precisa ser entendido de uma forma que você compreenda cada movimento, entenda cada movimento para ele fazer esse movimento certeiro, esse movimento onde você pode buscar os movimentos do gráfico, tá bom? Aqui também a mesma coisa, ó. Estou vendo movimento aqui, estou vendo movimento aqui, estou vendo movimento aqui. Eu posso pensar numa continuidade de preço aqui? Vou pensar numa continuidade de preço aqui, apesar de ter essa região aqui, ó. Tá vendo, ó? Apesar de ter essa região. Olha o que aconteceu. Ele fez totalmente um movimento contrário. Na hora que ele foi, ele fez o fechamento na região. Ele poderia fazer o movimento e buscar esse ponto, ou ele poderia corrigir nesse ponto para cá. E foi justamente o que ele fez. Ele não continuou. O gráfico mostra para mim possível movimentação de continuidade, mas não continuou. Um belo loss, né? Um belo loss. Perfeito loss aqui. Tomei um loss lindo. Acontece, pessoal? É óbvio que acontece, né? Aqui houve um padrão de vela. Aqui, ó, um padrão de vela é com um padrão de vela. O Cadu tentou continuar. O que ele fez? O preço? Ele não continuou. Ele ainda pode retornar lá naquela região? Pode retornar. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele ali. Deixa eu ver se há possibilidade de eu pegar ele na subida ali, ó. Vou pegar ele ali. Ó, tomei o loss, né? Deixa eu fechar aqui. Tomei o loss. Vamos ver se ele vai continuar a fazer essa subida nessa região. Porque agora aqui, ó, ele encontra doji, tá? Vou pegar mais duas taxas aqui, ó. Agora ele encontra aqui, ó, região de fundo, região de fundo. A minha ideia ali naquele primeiro movimento era justamente o quê? Que ele continuasse em movimentação para vir aqui até este ponto. Para mim ali era o ponto C. Sabe aquele mesmo ponto que eu mostrei para vocês no primeiro ativo, na primeira entrada? O ativo é o mesmo, né? Na primeira entrada, eu vou mostrar para você a técnica novamente acontecendo. Cadu, você entrou novamente com 3 taxas. Sim, eu entro sem medo, porque eu sei qual é o movimento que o gráfico está fazendo. Só que no momento que eu achei que ele já fosse fazer o movimento, tá lá, ó. Vai fechar, tá lá. No momento que eu achei que ele fosse fazer o movimento, ele não fez, ele primeiro corrigiu. Vamos lá estudar para você ver como é simples? Só que é claro, né? Tudo isso existe um passo a passo muito profundo de ensinamento. Ó, região de demanda, região de oferta. Aí esses dias um rapaz perguntou assim, Cadu, por que que em oferta eu não compro, eu tenho que vender? Eu não entendo, porque no mercado, quando eu ouço falar de oferta, eu vou lá comprar, né? Eu aí falei para ele, justamente porque você tem que entender, não do ponto de consumidor, você tem que entender pelo ponto do mercado. Quem é que vende o ativo? É o mercado. Quem é que compra o ativo? É o mercado. Então é o mercado que está vendendo, é o ativo que está sendo comprado pelo mercado. Quando eu vejo esse movimento, vamos lá do ponto A ao ponto B para você entender. O que eu entendo? Ele já veio buscar ponto A, ele tem ponto B aqui que ele pode buscar e ele tem ponto C. Logo, eu entendo que ele veio buscar liquidez, faz movimento próximo a esse doji para buscar ponto B ou ponto C. Quando ele faz um candle como esse, pessoal, dá uma olhada, ó. Olha que candle lindo. O que é isso aqui? Isso aqui é um padrão de vela. É um padrão de correção numa região. Logo, por ele estar numa leve inclinação de alta, qual é o meu pensamento? Que ele tem movimentação suficiente e força para continuar o movimento até o ponto C. Essa é a minha ideia. E o que acontece? Não, ele corrige no ponto B. Como ele corrige no ponto B e volta e corrige justamente aonde? Novamente aqui nessa região
que tem região de doji, quem é do treinamento sabe. Logo, eu já entendo que o gráfico quer continuar o seu destino para chegar ao ponto C. Pelo menos ele está mostrando que ele quer chegar no ponto C. Pelo menos ele está mostrando que quer chegar no ponto C. Então, logo, com esse entendimento técnico, eu sigo o movimento com ele. E olha só o que o gráfico faz. Onde ele vem buscar? Ponto C. Você viu como é interessante quando você aprende como operar um suporte de resistência e seguir a tendência? Ó, ponto A, ponto B, ponto C. Isso aqui no treinamento, pessoal, a gente faz um apanhado de contexto gráfico junto à causa do movimento. E aí a gente vai estudando cada setor. Então a gente vai estudando região, a gente vai estudando tendência, a gente vai estudando padrões de vela, fluxo do mercado, né, padrões de vela, fluxo do mercado, onde a gente vai entender também a lógica do preço para poder fazer o quê? Uma entrada no gráfico com lógica e razão. Eu mostrei aqui para você o porquê das minhas entradas. Eu mostrei aqui para você o porquê que eu fiz aquela entrada. Ah, Cadu, mas você fez essa entrada aqui, ó, seguindo o seu raciocínio de um candle e você tomou loss. Sim, eu tinha um risco. Qual era o risco? Eu sabia que aqui era um ponto C de correção. Por quê? Para quem é do aluno aí do treinamento, para ficar mais claro para você, porque aqui é 50%. Ó. Opa, saiu 505, né? Você entendeu? Aqui é 50%. Aqui está o 100% do movimento. E aqui está 100% do movimento, tá? Então, eu sei do risco aqui. Eu sei que ele poderia fazer esse movimento para depois ir buscar. Mas por que o Cadu já faz a entrada, tentando já fazer o movimento ali? Aí vem a questão da gestão do capital. O trader, ele tem 3 grandes vertentes para ser um trader consistente. Primeiro, ele tem que ter a técnica. Técnica de conhecimento. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Segundo ponto do tripé é a mentalidade. Mentalidade de quem sabe captar recursos através do seu conhecimento técnico. E gestão de capital. Então, quando eu entro aqui, mesmo correndo um risco nessa região aqui, quando eu faço essa entrada aqui, mesmo, é falta de conhecimento? Não. É falta de mentalidade? Não. Eu faço com a entrada no risco porque tem uma gestão de capital. Que eu sei que se ele fizer uma correção aqui, ele vai fazer um ABC e vai buscar o ponto de liquidez lá em cima. Ele poderia muito bem ter continuado. O que faltou para eu ter a certeza da minha entrada aqui? O volume financeiro. Pode ver, eu não tenho volume financeiro hoje porque o mercado OTC é fechado. Mas se eu tivesse o volume financeiro aqui, eu teria plena convicção do filtro de entrada para saber se eu poderia continuar comprando ou vendendo. Bom, mas eu corri o risco por quê? Porque, pessoal, eu já estava aqui, ó, com uma entrada de 3 taxas. E olha acontecendo tudo aquilo que eu falei no gráfico. O gráfico veio buscar ponto A, depois o gráfico tem ponto B, depois o gráfico tem ponto C. Gráfico sai de ponto A, busca ponto B, gráfico retorna ponto A, gráfico está indo agora fazer o quê? Buscar ponto C. Olha só que maravilha, analisando apenas um gráfico, um movimento e você vendo toda a lógica acontecendo no gráfico. Quando você aprende a operar quando você aprende a operar a tendência, você aprende a operar suporte e resistência com lógica e razão. Aprenda a analisar a tendência para operar suporte e resistência com lógica e razão. Entendeu como é que se faz? Porque, ó, cada movimento técnico desse, ó, seja ponto A, seja ponto B, seja ponto C, existe uma técnica por trás disso, existe uma movimentação por parte disso. Depois que você aprende, depois que você entende, você vai ver que todo dia é igual, que nem o aluno Marcos falou. Então, quando eu entrei aqui, ó, em EURUSD novamente, naquela entrada, eu já estava com 3 taxas aqui de lucro numa entrada só. Ele não continuou o movimento, mas eu sei o que ele estava fazendo. Quando ele retornou ali, peguei ele com mais gosto, aqui ainda com mais 3 taxas. Fechando aí praticamente um 6-1 num domingão,
Pela manhã, ainda acordei tarde hoje, ó. Acordei tarde hoje, com uma entrada aqui tranquilo, batendo a meta, sossegado, sabendo como operar a tendência, sabendo como analisar a tendência e operar suporte e resistência com lógica e razão. Isso, pessoal, todos os dias o gráfico é igual. Todos os dias o gráfico é igual. Todos os dias o gráfico é igual. Eu falo isso para vocês, inclusive hoje é a nossa hashtag dos comentários, tá? Ó, todo dia é igual, tá bom? Essa é a nossa hashtag, pessoal, mas quando for escrever hashtag, tem que escrever tudo junto, tá? Todo dia é igual. Aí o pessoal vai ficar pensando, o que será que esse Cadu quis dizer com que todo dia é igual? Então, todo dia o gráfico é igual. Você só tem que saber o que ele faz. Você tem que entender o que ele faz. Como eu falei para você, quem vende é o ativo, é o próprio gráfico, é o mercado. Quem compra é o próprio ativo, é o mercado. Nós aqui em Binárias, nós só precisamos entender o que ele faz para apertar o botão. Você não precisa fazer força nenhuma. Quem fez todo esse movimento não fui eu, foi o gráfico. Quem fez todo esse movimento não fui eu, foi o gráfico. Quem fez todo esse movimento não fui eu, foi o gráfico. O que você precisa entender? Você precisa entender o que o gráfico está fazendo e aplicar as técnicas corretas. Entendeu? Quer aprender? Quer ter consistência? Quer ser como esses alunos aí que eu mostrei logo no início? O treinamento está aí. Comece o ano ou saiba realmente aprender ou mude sua vida com conhecimento. Eu nunca vi nada que pode mudar a vida de alguém olhando para a parede, olhando para o nada. Tudo começa a partir do conhecimento. A partir do momento que você começa a estudar, a sua mente vai se abrir tanto quando você começa a aprender análise gráfica, as escamas dos seus olhos caem, você consegue enxergar os resultados além daquela busca incessante de consistência, porque os resultados acabam acontecendo de forma natural. Então, se você tem desejo de aprender, o link do treinamento está logo abaixo, está aí, você pode se aprofundar e ter o suporte diretamente comigo, além do acesso vitalício aos estudos, atualizações, aula que eu subo, você vai receber sempre à disposição na plataforma de estudos. Você que está aqui no canal do YouTube, continue acompanhando, eu tenho certeza que algo bom eu trago para você em cada aula. Uma dica, uma super dica, algo que pode mudar a sua vida também, naquele entendimento que você busca através dos gráficos. Pelo menos esse é o meu propósito. Por isso que eu sempre peço para você deixar um comentário, deixar um like e se inscrever no canal, que é de forma gratuita, ativar as notificações para não perder nenhuma aula e assim você ir crescendo junto com todos aqueles que estão aqui, né, nessa comunidade aqui do meu canal, para que você aprenda mais e através do conhecimento você tenha seus resultados. Tá bom, pessoal? Aqueles que quiserem vir para o treinamento está aí. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Hoje é o domingo, só está começando. Que você tenha uma semana esplêndida e eu espero te ver nas próximas aulas. Espero que você tenha entendido que todo dia o mercado é igual. Basta você aprender como analisar a tendência e operar o suporte e resistência com lógica e razão. Tá bom? Te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!